Fala, torcida que canta e vibra, um excelente sábado para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Verdão, que joga neste domingo contra a equipe do Ceará lá em Fortaleza às 16 horas. Estou trazendo um corte com essas últimas informações da partida e também desse mercado da bola do Palmeiras, que provavelmente vai ser bem agitado, com possíveis saídas e também chegadas. Se inscreva no canal, deixa seu like se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. E o Palmeiras vai ter desfalques na sua despedida do Brasileirão. Palmeiras não tem muito mais o que fazer, joga de fato para cumprir tabela neste final de semana. E o goleiro Carlos Miguel, que fez sua primeira temporada vestindo as cores do Palmeiras em 2025, pôde fazer um balanço do que aconteceu nessa temporada, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Deixamos de pontuar em jogos muito importantes, cruciais nos jogos finais do Brasileiro, a gente sabe disso. Sabemos que poderíamos ter levado esse título, fica uma dor gigantesca pra gente também. Agora é manter a cabeça boa, saber que um ano vai ser muito bem feito o próximo. Sabemos como temos que chegar também já muito bem preparado, porque não vamos ter muito tempo para treino, para se adaptar. Do terceiro colocado para baixo, ninguém consegue alcançar o Palmeiras, que tem nesse final de semana o último desafio, a última missão da temporada de 2025, enfrenta o Ceará com alguns desfalques, muitos lesionados. Emiliano Martinez sofreu um trauma no pé esquerdo, no jogo passado não fica à disposição. Além da lista do departamento médico, alguns suspensos. Piquerez foi expulso, Rafael Veiga recebeu o terceiro cartão amarelo, também não joga neste final de semana contra o Ceará. No Gazeta Esportiva com a Marina Buffon. Boa noite, Má. O Verdão encerra o ano com promessa de disputa no gol para o ano que vem, é isso? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Pois é, e por que isso, né? Carlos Miguel de um lado, ele que terminou essa temporada aqui pelo Palmeiras, e o Everton do outro. A gente relembra que o Carlos Miguel chegou ali em agosto para ser titular de fato do Everton. Marcelo Lomba, com o contrato terminando, precisava ali o Palmeiras de um goleiro para fazer frente ali ao Everton. O Everton acaba machucando a mão, fica de fora desse restante de temporada, quando ainda disputava a Libertadores, também o Campeonato Brasileiro. E aí, então, o Carlos Miguel fez esses 12 jogos finais. É fato que teve ali 5 derrotas, uma delas na grande final da Libertadores e tudo mais. Mas ele fez um balanço ali para a TV do Palmeiras sobre o que ele achou desses meses com a camisa do Verdão. Vamos ouvir. Deu essa oportunidade também estar preparado para ela, trabalhando no dia a dia, com toda a comissão técnica, os treinadores de goleiros muito bem capacitados para estar aqui. Como eu falei desde o início, é um clube muito bom, um ambiente muito especial para trabalhar. De um ano difícil, que foi um ano de muitas contratações, e uma delas a gente conseguir ainda bater nas finais, conseguir brigar até o final do campeonato. A gente tem que valorizar isso, a gente sabe que o trabalho vem sendo muito bem feito, a gente tem que ter essa noção. Deixamos de pontuar em jogos muito importantes, cruciais nos jogos finais do Brasileiro, a gente sabe disso. Sabemos que poderíamos ter levado esse título, fica uma dor gigantesca para a gente também. Agora é manter a cabeça boa, saber que um ano vai ser muito bem feito o próximo. Aí, então, Carlos Miguel fazendo esse balanço, a gente percebe que ele fala, né? Deixamos de ganhar pontos cruciais e já pensando assim como o Cruzeiro, vocês estavam comentando, o próprio Flamengo também, que já é campeão, o Palmeiras visita o Ceará no domingo, também meio de férias, já não pode ser alcançado mais na tabela. Então, quero saber de vocês aí, para 2026, já pensando, já que o Palmeiras já está meio de férias, 2026, o Everton ou Carlos Miguel? Quem deve ser o goleiro titular do Palmeiras, pelo menos no início do ano, ali em janeiro, Campeonato Brasileiro, Paulistão? Vamos responder a pergunta da Marina. Para você, Alex, quem tem que ser o titular? Não tem mais jeito, é um caminho sem volta. O Carlos Miguel, para mim, já iniciou a sua trajetória para, quem sabe, ser também um dos grandes goleiros da história do Palmeiras, porque ele vem muito bem, tem sido um dos melhores jogadores do time, se não o melhor em alguns jogos, inclusive contra o Atlético Mineiro. Ele fez 9 defesas e várias delas salvaram o Palmeiras. O Carlos Miguel realmente é um gigante, precisa evoluir em alguns aspectos, saída de bola, reposição com os pés, mas, de um modo geral,
com a idade que tem tudo para se tornar também um gigante na história do Palmeiras. E aí, Bazejo? Por tudo que aconteceu com o Everton, o Abel Ferreira pelo menos não precisou lidar com aquela situação chata de você desbancar um ídolo do clube que ganhou tudo no clube para a lição do Everton ajudou, né? Exato, para colocar um novo goleiro no lugar dele. Então, o Abel Ferreira se livrou desse problema. Então, eu acho que o natural, a tendência é ele dar sequência ao que vem acontecendo nessa reta final de temporada. E aí o Everton vai ficar no Palmeiras ou vocês acham que ele... Tem mais um ano de contrato, vai depender dele. Mas se ele topar ser reserva, beleza. Se não, acho que ele tem que seguir um outro caminho, Eu acho que ele é ídolo do clube, não tem por que sair. Faltar um ano para ele terminar, cumprir o contrato dele. Às vezes ficar no banco, você acha que o jogador gosta de jogar? Até porque um goleiro do nível do Everton, que eu reputo também ainda como um grande goleiro, ele tem espaço em vários clubes que precisariam de um goleiro. O Bahia já demonstrou interesse, o Grêmio já demonstrou interesse. São times importantes. Mas aí eu levanto uma questão aqui. Com o calendário todo especial do próximo ano por causa da Copa do Mundo, com jogos quarta, domingo, talvez o Everton possa ter mais oportunidades. Aí eu faria o seguinte, pelo tamanho do Everton, eu acho que não combina com o Everton ficar na reserva. Mas aí eu renovaria por mais um ano com o Lomba, que sempre que entrou, deu conta do recado também, não é do mesmo nível do Everton, nem do Carlos Miguel, mas para ser um reserva e entrar de vez em quando, eu acho que o Lomba aguenta mais um ano. Falar mais um pouquinho desse Palmeiras, como a gente comentou, o Palmeiras está praticamente de férias aí, é verdade, afinal, no domingo já não pode ser alcançado, também não alcança o Flamengo que já é campeão, mas hoje se reapresentou lá na academia de futebol para fazer os últimos treinamentos aí do ano, dessa temporada de 2025, que foi muito criticada por diversos torcedores, por não ter vencido nenhum título, mas de fato está aí na segunda posição do Brasileirão, chegou à final da Copa Libertadores, enfim. Mas para esse último compromisso, Abel Ferreira ganhou mais um desfalque relacionado ao departamento médico. Emiliano Martinez teve ali acusado um problema físico também e não estará à disposição do treinador para essa partida. Ele se junta, portanto, ao Everton, ao Lucas Evangelista, também ao Paulinho, ao Felipe Anderson, que já tinha ficado de fora da última partida, e agora então o Emiliano também não joga. Lembrando que, além deles, o Abel não poderá contar com o Piquerez, que foi expulso na última partida. Vocês devem se lembrar daquela entrada que ele deu no Saravia ali contra o Atlético Mineiro na última rodada, acabou sendo expulso. E além dele, Rafael Veiga também não estará à disposição, levou o terceiro cartão amarelo, também vai cumprir suspensão. A tendência, portanto, é que seja um time aí mesclado, com jogadores, por exemplo, Carlos Miguel, Kelvin devem jogar normalmente, Vitor Roque, Flaco, enfim, mas com essas modificações pontuais por conta desses desfalques. Tá bom, Mi? Tá certo, Má. Muito obrigada. Bom, estava até comentando aqui com o Alex, com o Bazejo, né? Não sei se o clima tá muito bom lá no Palmeiras, porque eu estava vendo aquela entrevista do Abel hoje e ele falando, só me engana quem eu quero, só me faz de bobo, alguma coisa assim, quem eu quero. Será que está acontecendo lá? E agora esse fim de ano para o Palmeiras é complicado, né? Rapidinho, Michele, eu acho que para esse jogo de domingo eu faria o que eu falei para o Corinthians, eu aplicaria ao Palmeiras, manda sub-20 para pegar o Ceará. Já dá férias. Cara, dá férias, porque o calendário já é tão apertado. Vai começar. Ele toda hora reclama do calendário. No começo de janeiro tem que reapresentar. Pô, ganha uma semana de descanso aí, de férias. Isso. E põe sub-20 para jogar com o Ceará. Qual o problema? O Palmeiras não tem que estar nem aí se o Ceará precisa do jogo ou não, se outros times podem ser afetados ou não. Também o Palmeiras tem que pensar nele e para mim, colocar só reservas. Mas não sei se é isso que vai acontecer. E o Abel, na verdade, eu acho que ele está tão exposto e tão sozinho, porque é só ele que fala pelo Palmeiras. E como é só ele que fala pelo Palmeiras e as coisas vão acontecendo, ele acaba se desgastando. E como só ele fala, acaba que ele muitas vezes perde um pouco o ponto, perde um pouco a linha, fala coisas que não precisaria falar. Quem mais poderia falar? Se queimando. O Palmeiras teria que contratar um gerente de futebol que fosse especializado em comunicação. Como fazia naquela época, não sei se você lembra, o Toninho Cecílio, quando era gerente de futebol do Palmeiras. O Palmeiras era prejudicado pela arbitragem no jogo. Antes do técnico falar, o Toninho sentava e começava a bater na mesa. O Marco Aurélio Cunha não fazia isso no São Paulo? Isso aqui é Palmeiras, a gente não pode admitir. Sabe, isso que o Abel faz e se desgasta. Porque aí, se você tem alguém
para blindar o Abel fica um pouco mais tranquilo para falar de outras coisas, para falar do time, das coisas que acontecem nas 4 linhas, explicar outras situações de jogo. Agora, ele tá lá sozinho, o Anderson Barros é uma múmia. Ele não fala em público. Ele não fala? A Leila Pereira não entende de futebol, então não teria nem credibilidade ela reclamar de arbitragem, porque ela não sabe nem o que é apito. Então, assim, o Palmeiras precisa ter alguém para se manifestar em nome dele e não deixar tudo nas costas do Abel. Senão cansa, enjoa, desgasta, e tudo isso é colocado no mesmo balaio e o Abel começa a ficar cansativo. E ele começa a errar muito. Né? Também tem que ter um escudo para ele, Tem que ter alguém. O Palmeiras teria que ter alguém para falar em nome dele, para que o Abel não precise ficar falando de arbitragem, de asterisco, tudo isso aí acaba atrapalhando o próprio trabalho do Abel. Eu concordo. E você, Basejo? Não, eu acho que o Abel Ferreira ele tem se posicionado demais, tem criticado bastante a arbitragem, não só a arbitragem, né? O futebol brasileiro enquanto instituição. A gente sabe que a Leila Pereira, mais além da falta de conhecimento sobre futebol dela, ela não vai se indispor com a CBF, porque, na minha opinião, ela tem uma agenda própria, ela tem os seus interesses particulares e eu não descartaria, no médio, longo prazo, ela alçar uma posição de personagem principal do futebol brasileiro, eu digo em termos de CBF, não sei se ela tem no seu horizonte a presidência da CBF, mas enfim, fato é que ela não se indispõe com a instituição. Então o Abel Ferreira acaba ficando sozinho nessa. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo algumas informações aí do Verdão, abre aspas. Palmeiras calcula arrecadar 399,6 milhões com vendas de jogadores no próximo ano. O valor faz parte do orçamento com 1,2 bilhão de receitas, aprovado pelo Conselho de Orientação e Fiscalização, o famoso COF, na noite desta terça-feira. Esta é a principal fonte de receita do clube para 2026, assim como tem sido nos últimos anos. O valor equivale a 32% do orçamento palmeirense na próxima temporada. As principais fontes de receita do Palmeiras para 2026 é a negociação de atletas, 399,6 milhões, patrocínios e licenciamentos, 296,5 milhões, direitos de transmissão, 185 milhões, avante, 84,3 milhões, arrecadação social, 76,6, premiações, 62 milhões, bilheteria, 61,9 e outras receitas, 84,4. Em 2024, o Palmeiras teve negociações de atletas como principal fonte de renda, 440 milhões, com destaque para as transferências de Hendrick e Luiz Guilherme, que geraram a maior parte deste valor. Os números de 25 ainda estão sendo apurados, mas as transferências são até outubro, com folga também para a rúbrica que mais gerou receita para o clube. Neste ano, o Palmeiras tem 597,8 milhões em vendas, impulsionado pelas negociações de Estevão, Vitor Reis e Richard Rios. O orçamento de 2026 projeta, além de mais uma vez receitas bilionárias, um superávit de 11,2 milhões de reais. Enfim, financeiramente o Palmeiras está muito bem gerido, não tenho o que falar sobre isso. Com certeza nessa projeção de venda, com certeza a intenção do Verdão nessa próxima temporada é vender o Vitor Roque, principalmente ali depois da Copa do Mundo, onde o jogador possivelmente vai se valorizar, principalmente se for convocado pela seleção brasileira. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!